Momento de definição no Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Conservador. Eu sou Valdinei Martins, coordenador do Movimento Conservador aqui no estado do Rio de Janeiro, e hoje eu quero falar com você sobre essa situação, esse impasse que se impõe hoje entre o governador do estado do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, o prefeito da capital do Rio de Janeiro, prefeito Eduardo Paes. Nenhum de nós toma as decisões que toma hoje, feliz, alegre ou por prazer. Ambos tomamos as decisões aqui por absoluta necessidade e ouvindo muito a ciência. Enfim, os parlamentos, a Alerj, a Câmara Municipal, agora a Prefeitura de Niterói também unindo-se a Eduardo Paes nessa trama, nessa ânsia alimentada, iniciada por Wilson, alimentada por Dória, por Rodrigo Maia e tantos fantasmas que assombram a nossa sociedade, que assombram as liberdades individuais, assombram os direitos constitucionais de cada cidadão brasileiro residente aqui no estado do Rio de Janeiro. Olha só aqui, cidadão de bem sendo preso. Cidadão de bem sendo preso aqui. Um senhor cidadão, irmão. sem máscara, porra, aí. Um senhor só porque tá sem máscara aqui sendo preso, ó. Para quem não é do Rio de Janeiro, para quem não está acostumado com esse cenário, o Rio de Janeiro hoje, ele vive o epicentro dessa crise, dessa sanha ditatorial, como eu disse, iniciada pelo ex-governador Wilson Witzel, que foi afastado. Nessa semana, esse sujeito ainda debochou da sociedade fluminense, debochou do estado do Rio de Janeiro, se vangloriando de ter sido o primeiro tirano, o primeiro crápula a decretar fechamento de comércio, fechamento e cerceamento de liberdades individuais. Desde o primeiro momento, desde o início dessa pandemia, e aqui eu faço um registro histórico e pessoal, quando Wilson Witzel decretou esse absurdo, eu estava com a minha filha mais velha internada num CTI por problemas respiratórios. Naquele momento, ela teve ali uma infecção por influenza B, que é a gripe, com agravamento por conta de uma bronquiolite. Estava internada, estava no oxigênio, sim, com todas as preocupações, todos os cuidados. A minha esposa esperando a minha filha mais nova, que nasceria nos próximos dias no hospital da prefeitura, e nós tínhamos todas essas preocupações, todos esses transtornos acontecendo. Eu só fui ver a minha filha 3 dias depois do nascimento. A prefeitura, o hospital da prefeitura mentiu, internou, disse que eu poderia no dia seguinte acompanhar o parto, induziram uma cesariana, enfim, a mãe ficou quase um dia inteiro sem contato com a família, só depois de 24 horas, com muita briga, apoio do Vista Pátria, apoio do deputado federal Márcio Gualberto, do então vereador Leandro Lira, a quem eu registro aqui o meu agradecimento. Leandro Lira sempre foi muito solícito aos nossos apelos quando esteve na Câmara Municipal. Bom, mesmo vivendo este quadro familiar, este quadro pessoal, quando esse tirano trouxe esse primeiro decreto, eu fui contra. Sim, por que eu fui contra? Porque eu sabia que o medo, o perigo, ele não poderia ser a motivação para que nós renunciássemos a direitos fundamentais garantidos na Constituição. Governador e prefeito não têm prerrogativa, não têm direito de proibir circulação de pessoas. Que história é essa? Agora, para tomar um trem, eu tenho que apresentar a carteira de trabalho, dizer para onde estou indo. Isso é um absurdo, isso é um ato ditatorial. A Constituição brasileira não prevê isso, não ampara isso. Então, naquele momento, essa história de que é para o seu bem, isso não colou para mim, não. E eu fui contra, me posicionei, contrariei. Ainda naquele momento, muitos conservadores, muitos apoiadores do presidente Bolsonaro, muita direita, dizia que eu estava fazendo aquilo simplesmente para apoiar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro disse, não, eu estava dizendo a verdade. E graças a Deus, a verdade que eu dizia concordava com o que o Bolsonaro dizia.
Porque eu votei nele justamente por causa da verdade. E ele se mantém na verdade até hoje. Wilson Witzel se vangloriou de ser o primeiro aí a decretar esses absurdos. Colocou no Twitter e eu logo respondi à altura. Bom, agora nós vivemos o seguinte impasse. O governador Cláudio Castro, que foi vice do Wilson, graças a Deus, esse crápula, o estrume. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Como o Bolsonaro falou, foi banido do comando do estado do Rio de Janeiro e o cidadão brasileiro pôde respirar melhor, pôde viver mais tranquilo agora sem esse crápula. É importante dizer que, para o nosso bem, o governo do Wilson foi um governo marcado para o seu bem, cuidando da saúde, ciência é o que importa, mas foi marcado por uma água imunda da SEDAI, foi marcada por desvio de dinheiro, foi marcada por compras escusas, sem licitação, sem transparência, foi marcada por uma briga com o governo federal, foi marcada por uma briga com a Prefeitura do Rio, foi marcado esse governo por hospitais de campanha que não funcionaram e que foram desmontados. Enfim, esse foi o governo que te prendeu em casa para o seu bem, que tirou o seu emprego para o seu bem, que tirou a sua liberdade para o seu bem. Inúmeras famílias com crianças com alguma comorbidade, necessidades especiais, sofrem porque essas crianças estão afastadas da escola e dos tratamentos, que para esses tiranos não são essenciais. Essa é a situação em que nós vivemos, até a liberdade de culto nos foi tirada. Eu falei, troca seu fuzil por uma Bíblia, senão nós vamos te matar. Essa frase viralizou, eu quero mudar essa frase hoje. Troque seu fuzil por uma Bíblia, porque nós vamos te salvar! Agora, com o Witzel afastado, graças a Deus, Cláudio Castro tem mantido uma postura mais voltada para uma pauta mais coerente, respeito às liberdades individuais. Agora, temos um novo tirano na capital do Rio de Janeiro. E aí o Eduardo Paes se insurge contra, passou um período aí no sapatinho, quietinho, porque aquela aglomera-festa dele com o Rodrigo Maia ainda estava muito recente, então ele ficou no sapato, mas agora já está botando as asinhas de fora. Já quer se insurgir contra o governador, quer se insurgir contra o presidente da República. Eduardo Paes agora quer impor, a partir de sexta-feira, um lockdown no Rio de Janeiro. E agora entrou em conluio com outro tirano de Niterói. Bom, a realidade é que agora Cláudio Castro tem a grande oportunidade de mostrar o que veio. Eu vou deixar um trechinho aqui de um vídeo do deputado federal Márcio Labre, que foi envolvido em diversas fake news e até ações de repúdio aí de associação de guarda municipal. Governador Cláudio Castro, eu conheço o senhor, eu sei da sua índole, eu sei que o senhor é uma pessoa do bem e o senhor está preocupado com fazer o melhor para o nosso estado. Eu vou dar um conselho, eu, deputado federal Márcio Labre, o que eu faria se eu estivesse no lugar do senhor nesse momento. Nesse momento em que nós estamos lidando com uma ação coordenada, em bloco, da qual o novo partícipe dessa quadrilha, dessa gangue que quer sabotar a República, que quer desestabilizar a República, que agora o novo partícipe Eduardo Paes faz parte e que a gente sabe que a retaguarda dele se chama Rodrigo Maia, João Dória, todos eles estão agindo em bloco, junto com o prefeito de Niterói, junto com governadores do Nordeste. Se eu fosse o senhor, governador Cláudio Castro, eu me colocaria nesse momento ao lado da população. Essa é a grande chance do senhor demonstrar um ato de estadismo. Não coloque a polícia militar para reprimir trabalhadores, para reprimir donos de restaurante, para reprimir comerciantes. Muito pelo contrário, disponibilize a polícia militar para ser acionada no momento em que os comerciantes e os trabalhadores forem abordados pela guarda municipal a mando desse tirano, desse sabotador, oportunista, vagabundo, chefe de gangue, Eduardo Paes. Eduardo Paes, seja homem e venha pra rua. Eu quero ver se você é homem de vir pra rua, encarar a população.
para você sentir na pele o que a população está sentindo. É você contra 6 milhões, seu prefeito vagabundo, bandido, com 127 processos. E você querendo paralisar 6 milhões de habitantes numa capital. Você, em conluio com o prefeito de Niterói, governador Cláudio Castro, coloque a Polícia Militar à disposição da população. Se forem abordados os comerciantes e trabalhadores, mande chamar o 90 e dê voz de prisão para quem tentar paralisar as atividades econômicas. Eduardo Paes é inimigo do país, inimigo da República. Ele faz parte da quadrilha. O Labre indica que o Cláudio Castro, governador do Rio, oriente e ordene que a Polícia Militar seja acionada e atenda comerciantes e cidadãos que se sentirem ameaçados, amedrontados por guardas municipais. Ou seja, se você está exercendo um direito constitucional, por exemplo, o direito de transitar no território nacional. Eu vou entrar no município de Saquarema. Aí a guarda municipal me impede de entrar em Saquarema. Isso é um direito constitucional meu. Então eu posso acionar a Polícia Militar para intervir por meio de força policial, contra aqueles agentes de segurança que estão transgredindo, obedecendo um decreto e desrespeitando a Constituição. Ou seja, se a legislação me permite manter o culto na igreja, por exemplo, e a guarda municipal vem importunar o culto, vem desrespeitar esse direito constitucional, eu preciso recorrer à Polícia Militar. E se a Polícia Militar não se colocar à disposição do cidadão, as Forças Armadas deveriam agir, deveriam se impor, para que o cidadão seja protegido nos seus direitos individuais. Ninguém está pedindo ditadura, ninguém está pedindo ruptura institucional. O que existe é a força do Estado, sustentada com os recursos do pagador de impostos, precisa ser usada agora em benefício do pagador de impostos. A Constituição precisa se fazer valer nesse momento. A Guarda Municipal deveria impor isso. E nós temos, por exemplo, um vídeo que circula na internet, onde se informa que um fiscal de posturas em Búzios aponta a arma para um cidadão que estava recolhendo as suas cadeiras e botando no seu estabelecimento. E aí, no mínimo ali, houve uma transgressão do uso progressivo da força. Porque o agente da lei, ele só deve usar a força para conter uma ameaça, uma agressão. E ali o máximo que podia estar acontecendo era uma infração administrativa. Ninguém agiu de força contra o agente da lei ou contra qualquer cidadão para que ele aponte arma e ameace em via pública um cidadão. Isso precisa ser apurado. Diante de tudo isso que eu falei, o que você acha? O deputado Márcio Labre cometeu algum exagero? Você concorda com o que ele disse? Bom, eu já convido você agora a ir às redes do deputado federal Márcio Labre, no Twitter, no Instagram, no Facebook, e manifestar o seu apoio. Porque a máquina da extrema imprensa está atuando hoje para cercear, e daqui a pouco o cara vai ser processado, vai ser punido por ter expressado um desejo do cidadão. Recomendo também que você vá às redes do governador do estado do Rio de Janeiro, dos deputados estaduais e dos vereadores da sua cidade, para que eles não aceitem esse lockdown. Eu estarei na quinta-feira, às 10 horas da manhã, nesta quinta-feira, porque o lockdown do Eduardo Paes começa a valer na sexta, então na quinta-feira, se nada for feito pelos vereadores do Rio de Janeiro, estarei lá, representando o movimento conservador e todos aqueles que não aceitam esse absurdo. E nós iremos cobrar dos senhores vereadores, iremos cobrar do excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereador Carlos Caiado, que tome uma providência. É inaceitável que a Câmara de Vereadores, que foi majoritariamente reeleita em 2020, vire as costas para a sua população e que permita que Eduardo Paes mande e desmande na prefeitura e na cidade do Rio de Janeiro e deixe os cidadãos, mais uma vez, presos à dívida, à ditadura, à truculência dessa guarda municipal que já se mostrou contrária ao cidadão, contrária às liberdades. Então, na quinta-feira, às 10 horas da manhã, se você estiver lá, vai ser um prazer estar contigo. Eu não estou convocando manifestação, não estou fazendo aglomeração, não estou nada. Eu
não vou ficar em casa aceitando esse decreto. Eu, Valdinei Martins, irei à Câmara dos Vereadores exercer o meu direito de cidadão e cobrar dos vereadores do meu município que tomem uma postura, que não aceitem essa imposição do Eduardo Paes como cordeirinhos, que façam o trabalho de representantes da sociedade carioca. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Peço a você que curta esse vídeo, compartilhe para que ele chegue ao máximo de pessoas possível e também acompanhe o meu canal, canal Valdinei Martins, aqui no YouTube. Vai ser um prazer estar com você. Convido também você a fazer parte do Movimento Conservador. www.movimentoconservador.com. É fundamental que nós estejamos unidos, organizados para agir enquanto há tempo, enquanto ainda há alguma fagulha de liberdade nesse país. Um forte abraço e até o próximo vídeo.